vamos falar sobre algo que está fazendo muita falta, o abraço. A pandemia nos proibiu de abraçar ou dar aqueles 2 ou 3 beijinhos tradicionais na hora de cumprimentar alguém. Eu não sei se você sabe, mas hoje é o dia do abraço. Nós vamos acompanhar um vídeo agora que mostra um homem aí que valoriza muito esse gesto. Bem antes do coronavírus surgir, ele saía nas ruas pedindo um simples abraço e se surpreendia com a reação das pessoas. Vamos acompanhar. Queria pedir desculpa por estar incomodando vocês aí. Hoje eu amanheci com vontade de dar um abraço em alguém. Senhores, não tô aqui pra pedir dinheiro, não. Não vou levar um tostão de vocês. Podia estar cheirando cola, fazendo mal às pessoas. Mas não é isso que eu quero com a minha vida. Eu não vim aqui pedir nada. Eu vim aqui pedir só um abraço. Não precisa de um abraço. Estou vazio, vazio. Eu só um abraço. Eu queria pedir só um abraço. Porque tem muito tempo que ninguém me dá um abraço. Tem muito tempo já. Aqui, mesmo sem me conhecer, mesmo aqui sujo, fedendo desse jeito, do mesmo jeito, existe um Deus que pode abraçar a gente, mesmo a gente estando sujo. Porque eu tenho algo dentro de mim chamado pecado. E esse algo me deixa sujo diante de Deus. Esse algo me deixa imundo. Mas esse Deus me ama tanto, que mesmo eu sujo, mesmo fedendo diante dele, ele mandou seu filho para morrer por mim na cruz, para que um dia eu pudesse chegar diante dele, para que mesmo eu sujo, eu possa falar com ele, eu possa chegar diante dele, e ele me dá o que ninguém pode dar nesse mundo. Cenas maravilhosas, né, gente? Como é importante, né, esse carinho aí, eu tenho certeza que tá fazendo falta para muita gente. Hoje, logo pela manhã, eu dei um abraço no meu marido, na minha mãe também, que esteve lá para dar um oi para Maria, e assim a gente faz somente com as pessoas, por enquanto, que são íntimas ali, que estão no mesmo convívio, né? Por enquanto, mas logo vai passar e a gente vai retornar aí a essa maravilha que é abraçar as pessoas queridas, né? E olha, o Nonai, que a gente viu aí, a gente vai conversar com ele ao vivo, que ele tá com a gente online, para a gente fazer algumas perguntas, entender aí realmente a importância, né, desse gesto aí para ele. E, Nonai, seja bem-vindo, bom dia para você, viu? Obrigada por estar aqui com a gente nesse dia. Bom dia, eu que agradeço. Um abraço para você, de longe. Um abraço. Queria que você contasse para a gente como é que surgiu essa ideia e como é que aconteceu, foi quanto tempo aí, você tem ideia de quantas pessoas você já conseguiu aí um abraço? A ideia começou com a proposta de falar sobre o pecado, que até então era pregado somente através de palavras, mas não imaginado como um homem sujo. Então a gente traz isso para a realidade, algo bem, uma imagem que você consiga enxergar alguém necessitado, vazio, pedindo não dinheiro, mas um abraço. A ideia iniciou no terminal Dergo, em Goiânia, e a gente foi em todas as plataformas, a gente ganhou muita resistência com isso, as pessoas olhavam de cima a baixo, um homem sujo pedindo, provavelmente tivesse doenças, sei lá, mas a partir do primeiro abraço, o ônibus todo se comoveu e a mensagem foi, a gente teve a oportunidade de transmitir a mensagem, que era sobre amor. E eu tenho certeza, né, que com esse trabalho você conseguiu tocar muitas pessoas, viu? E eu tenho certeza também que você se deparou aí com várias reações. Teve alguma que mais te marcou? Tem. Até hoje ficou gravado em minha mente de uma menina que passava no exato momento onde eu segurava uma placa pedindo apenas um abraço. Ela estava com a perna enfaixada,
Ela passa e ela volta e me dá um abraço e fala assim, olha, esse abraço ele significa mais para mim do que para você. Você não tem ideia. E como esse abraço dela me impactou, porque era eu que estava fazendo uma ação e foi ela que chegou até mim e agora retribuindo isso. Foi um dia muito marcante. Certo, Nonai, agora o abraço, né, já fazia falta há anos atrás, e hoje com a pandemia, né, essa questão aí ficou ainda mais latente, né, viva em nós, essa vontade aí, essa falta que está fazendo. Como é que está sendo para você aí, inclusive, né, que fez esse trabalho, né, tendo o abraço como gesto principal, não foi possível, né, fazer esse trabalho durante a pandemia, como é que você tem visto essa falta de abraço aí nesse período? Quando a gente produziu o vídeo e jogamos na internet, o vídeo que acabou de passar no programa foi a repercussão que deu no Brasil e fora do Brasil. Então, várias pessoas reproduziram a ideia. Atualmente, a gente não pode mais abraçar por conta da pandemia, infelizmente. Quando a gente nasce, a gente é acolhido pelos nossos pais. A gente está indefeso, a gente está carente. Quando a gente é acolhido, a gente sente o amor, o calor. E agora, nesse momento, o máximo que a gente pode fazer é dizer eu te amo. E olha que quando começou essa pandemia, eu vou te dizer que eu tive muito medo de não poder mais me aproximar, principalmente da minha mãe. E não poder um abraço, um beijo, porque talvez eu pudesse prejudicar a vida dela. E como isso me faz falta. Isso quer dizer, então, que quando a pandemia passar, que as coisas estiverem voltado ao normal, você vai voltar com esse trabalho aí? Do abraço, sim. Mas enquanto a pandemia continua e a gente não pode abraçar, o que a gente pode fazer é falar sobre o amor. Falar. Porque o abraço é mais do que uma demonstração do amor. É algo que conecta um ao outro. Já que a gente não pode abraçar, então a gente fecha os braços, abre a nossa boca e abre o nosso coração. E continua amando um ao outro. Ai, que mensagem bonita, Nonai. Agora eu queria, só para a gente finalizar, que você passasse uma mensagem aí para as pessoas que estão sentindo essa falta, né? Porque eu acho realmente que as pessoas estão sofrendo até com essa ausência, né, desse gesto aí que a gente tem o costume, nós brasileiros, nós somos aí muito carinhosos, né? A gente demonstra, a gente gosta de demonstrar. Eu aqui no trabalho, quando eu estava de licença maternidade, quando eu voltei, eu olhava para as pessoas e falava que vontade de te abraçar, porque eu estava sentindo falta demais, sinto muita falta. E que recado que você pode dar para as pessoas aí que estão nessa situação, sentindo essa falta, sofrendo com esse momento, né? Primeiramente, você que está assistindo agora precisa entender que para você receber, você precisa dar. Talvez você esteja pedindo demais, mas não dando o suficiente. Faça aquela ligação surpreendente para alguém que não esteja esperando e diga, oi, quero te desejar um bom dia e te dizer que eu te amo. A minha esposa, uma certa vez aqui em casa, estava um dia bem atribulado de tarefas, dor de cabeça, alguém do nada que a gente não conhece, não sabe como é que pegou o telefone, ligou para ela e dizendo, olha, você não me conhece, nem eu a você, selecionei seu número aqui, mas eu quero te passar uma mensagem muito especial, quero desejar o seu dia de paz, de amor, de esperança e te dizer que Jesus não esqueceu de você. Eu, que é um cara que faz evangelismo pelas ruas e pela internet, eu fiquei surpreendido por essa pessoa, que eu nem sei quem é, mas que ela está muito preocupada em transmitir. Então você que está desejando receber, faça essa ligação. Eu acredito que vai ser muito importante para a pessoa que está recebendo e também para você. Olha, é de se surpreender mesmo, né? Receber um telefonema assim nesses dias de hoje, né, Nonai? Muitas vezes, quando o nosso telefone toca, a gente tem medo de atender, porque a gente tem medo de tanta notícia ruim que está acontecendo, que tem chegado até nós, né? Quando a gente espalha, então, amor, espalha sentimento bom, sentimento positivo, esse sentimento volta pra gente? Volta, acaba voltando multiplicado. Acaba voltando. Certo. Ô, Nonai, e na sua família, como é que tem sido isso? Como é que você tem substituído? Você disse aí, citou a sua mãe, né, em relação ao abraço, que você gostaria de dar algo que era bom, às vezes agora, nesse momento, pode prejudicar uma pessoa que você tanto ama, né? E como é que você tem feito no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, que você não pode abraçá-los? Como é que você tem conseguido substituir esse gesto? A gente criou um grupo
pelo aplicativo WhatsApp, a gente conversa constantemente. Sempre quando é possível, eu vou até a casa da minha mãe para almoçar, mas a gente sempre tem um distanciamento dela. Por mais que eu esteja na casa dela, eu tenho todos os cuidados de gel na mão, máscara, e mesmo que seja um almoço em ambiente fechado, a gente distancia. Estou com muita saudade de abraçar minha mãe, mas por enquanto eu fico só experimentando a comida deliciosa que ela faz e dizer, mãe, muito obrigado. Geralmente esse hábito aí, né, de ter esse pensamento positivo, essas atitudes positivas e esse afeto, né, essa capacidade de demonstrar afeto, o que está se tornando raro hoje em dia, isso geralmente vem de família. Sua mãe também é uma pessoa que abraça bastante, a sua família. De onde surgiu essa característica em você? Talvez por a gente ser de família humilde e não ter tanto, então o nosso desejo é sempre agregar, estar junto. Talvez seja isso do nosso carinho um para o outro. Tá certo. Olha, Nonai, a gente quer te agradecer muito, viu? Primeiro pelo seu exemplo, né? Que não é de agora da pandemia, é de antes dela, pregando o amor aí principalmente, né? Por meio do abraço ou por outras atitudes aí que você até nos incentivou aqui a fazê-las, né? Então, muito obrigada pela participação, parabéns, viu? Por você ser essa pessoa de luz aí que emana o amor, seja por um abraço, seja por palavras, como você fez aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço, muito mesmo. Muito bacana, viu, falar com você, é isso aí. Positividade, né, Marina? Acho que isso é fundamental. E a gente vai falar mais sobre esse dia do abraço, esse gesto aí que tem feito tanta falta, né, gente? Eu quero saber, então, será o que essa mudança, né, na forma de agir pode fazer com a gente, pode nos trazer, né? Para conversar sobre isso, a gente vai receber agora, né, ao vivo também, a Miriam Moraes, que é psicoterapeuta. Miriam, bom dia para você, viu? Obrigado por também topar conversar com a gente ali sobre esse assunto que é tão bacana, né? Você acompanhou aí a entrevista com o Nonai, né? Sim, acompanhei e assim, é um trabalho muito bacana, né, o que ele faz. Essa coisa do abraço pelo abraço, né? O abraço sem ter uma convivência, sem ter uma afetividade reconhecida, né? Porque é isso que acontece com ele. É uma pessoa completamente estranha que se posiciona na sua frente e te pede um abraço. Muitas vezes as pessoas não recebem bem isso, não. E aconteceu um evento desse muito parecido comigo. Um dia eu parei num sinal de trânsito e essas pessoas que ficam fazendo malabarismos, né? Antes dele começar a fazer o número dele, ele colocou uma placa dizendo assim: eu vou fazer, mas o que eu quero não é dinheiro, é um abraço. E eu, na hora, desci do meu carro e fui e dei um abraço. E aí, assim, alguém filmou, inclusive, isso, foi muito interessante. E ele ficou surpreso, porque eu acho que ele não esperava que realmente alguém saísse do carro para dar um abraço, né? Mas isso acontece sim, e parabéns para o Nonai pelo trabalho que ele fez e está fazendo. Que legal. Miriam, bom dia para você. Eu queria que você falasse um pouquinho... Marina. Bom dia. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, como psicoterapeuta, se realmente, vamos pensar antes da pandemia aí, né? Naquela época em que a gente podia abraçar muito e que esse abraço realmente a gente sente ali a energia, né? O amor da pessoa. Terapêutico o abraço? Ele faz diferença na vida das pessoas? As pessoas que se abraçam, elas são mais felizes, por exemplo? Sem dúvida, o abraço, ele libera uma enorme quantidade de substâncias, né, que diminui o estresse, aumenta a ocitocina, por exemplo, ela é um desses, né? Então, assim, ela aumenta a amorosidade, tem o cortisol, que ele vai sendo também graduado mediante ao abraço. Então, assim, se a gente for falar quimicamente, ele já tem muitas vantagens, né? Mas, se nós formos falar só pela questão mesmo do conforto, o abraço, ele é um conforto, né? Ou até um reconforto, porque nós temos várias formas de abraço, né? Tem aquele abraço de ladinho, que você chega para alguém e faz, oi, tudo bem, né? Dá uma batidinha, tem aquele abraço que você realmente aconchega, né? Tem o abraço da mãe para o filho, que tem uma ternura diferenciada. Então, sim, nós temos muitas formas e faz uma diferença muito grande para o indivíduo no dia dele.
todo mundo devia começar o dia com um abraço. Devia sim, né, Miriam? Enquanto você estava falando aí, a gente viu a cena, né, desse abraço que você deu nesse rapaz no sinal. Eu queria saber o que te tocou, né, que fez você sair de onde você estava para ir lá e dar esse abraço nele. O que te motivou a sair e ir lá e fazer esse gesto tão bacana no meio da rua? Então, eu achei muito interessante, porque a gente vê muitas pessoas pedindo, né, diversas coisas, se pede nos sinais. E essa pessoa não, assim, ele estava lá fazendo lá o malabarismo dele e antes ele já disse, né, ele falou, olha, eu só quero um abraço. E eu pensei, poxa, para uma pessoa se disponibilizar, estar aqui, né, e fazer esse pedido público é porque realmente é uma necessidade. E assim, não pensei duas vezes, abri a porta do carro, desci, fui lá e dei um abraço e foi interessante porque, então, se vocês viram, né, ele estava em cima de ele estava meio que se equilibrando ali, foi muito bacana e ele me agradeceu e ele fez assim, eu não esperava que alguém descesse do carro. Então, assim, apesar dele estar lá pedindo, ele não esperava que alguém realmente tivesse essa atitude de fazer. Assim como o Nonai falou, né, uma pessoa teoricamente na rua, suja ou mal cuidada, sei lá, né, no olhar dos outros, né, no olhar raso, não faria. E foi ótimo. Para mim, aquilo foi uma coisa assim, muito melhor para mim do que para ele, com certeza. Exatamente, era isso que eu ia te falar, Miriam. A gente viu nas cenas ali você saindo com um sorrisão depois de dar aquele abraço. O abraço é algo que você oferece e recebe ao mesmo tempo, né? Então, assim, é uma via de mão dupla realmente, né? Total. A troca, como eu falei, né? Essa troca, ela produz tanto na pessoa que está dando o abraço, como em quem está sendo abraçado. Porque não existe, aí naquele momento para de existir isso, né? Quem veio abraçar e quem está recebendo, as duas pessoas estão recebendo. Inclusive, a gente pode notar que todas as vezes que você abraça alguém, é um gesto automático do seu corpo, você vai com o seu lado esquerdo. Então você encosta o seu lado esquerdo no lado esquerdo da pessoa. O que significa isso? Coração com coração. Né? Então, assim, é realmente uma troca de energia, é uma troca de afetividade que faz, aí entra, né, as questões neurais, que fazem a liberação de tantos hormônios e tantas substâncias, que são as substâncias do prazer, né, da satisfação, do acolhimento, como eu disse. Tá certo, Miriam. Poucas coisas, então, são tão recíprocas, né, quanto um abraço. Eu queria saber de você, nesse tempo de pandemia, dá pra gente substituir o abraço? Olha, eu poderia dizer assim, substituir o abraço? Não, nada substitui um bom abraço, né? Mas também eu tenho uma visão de que o contato, as pessoas precisam entender que o contato, ele não só é o contato físico. Você sabe que quando você olha no olho de alguém, você também tem liberações, né, de hormônios e de substâncias que te dão prazer, não tanto quanto, mas que com muito resultado. Então, um olhar no olho de alguém é muito interessante. E aí vocês podem me dizer assim, tá, Miriam, mas agora a gente não pode olhar no olho das pessoas porque as pessoas não se encontram, né? Mas uma chamada de vídeo, quando você realmente se conecta com o outro, você consegue, através do seu olhar, passar para aquela pessoa o seu sentimento, o que você tem para dar. E assim como receber. Então, a substituição, e eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso. Estamos distantes, temos que permanecer distantes, né? Independente de vacinas ou não. E aí eu quero só fazer uma citação rápida, porque a gente sabe que na Bíblia se fala muito, né, sobre a amorosidade, recebimento. Paulo, quando foi sair, todos abraçaram, apoiaram, né, e ele se sentiu confortado. Mas em Eclesiastes fala muito bem sobre isso quando fala sobre o tempo, né? Há tempo de tudo, tudo na Terra tem um tempo, né? Tempo para ficar, tempo para ir, tempo para abraçar, tempo para se distanciar. Então, nós estamos nesse tempo de nos distanciar, mas não significa que esse tempo é um tempo de falta de amorosidade.
Com certeza. Isso é importante. E vai passar, né, Miriam? E vai quero passar. te perguntar exatamente isso. Quando tudo isso passar, você acredita que vai deixar aí uma marca, alguma mudança negativa ou não? Aquela vontade toda, aqueles abraços ali retidos, eles só vão se multiplicar aí? Ou você acredita que esse nosso costume vai ficar um pouco perdido aí nesse tempo que deixamos de fazer esse gesto? Olha, nós latinos, né, nós somos considerados povos muito calorosos. Então, o abraço faz parte da nossa vivência. E nós sabemos que existem outras culturas que não praticam muito isso. E isso os torna, sim, mais frios, mais distantes, mas não menos amorosos. Respondendo a sua pergunta, isso está já promovendo em algumas pessoas, né, nesse momento, uma falta muito grande, onde as leva para momentos de processos depressivos e de ansiedade muito grande. E se não tomarmos cuidado com as nossas conexões, então essas chamadas, essa forma de conectar com o outro, sim, nós vamos ter problemas, porque as pessoas vão estar tão arredias e tão assustadas, né, com esse contato, que existe sim uma grande possibilidade de acabarmos nos resguardando na questão do abraço e também ficar mais distante dos outros, né? Existe já uma pesquisa falando sobre isso, né? Falando que o quanto as pessoas elas são moldáveis. Então, nesse sentido, muito tempo sem algo passa a ser natural. Então, para retomar, existe uma certa dificuldade. Miriam, ao mesmo tempo, né, que a gente não pode abraçar outras pessoas, perdemos então essa característica aí por enquanto, né? A gente não pode ficar fazendo isso. Você acha que é o momento então da gente aproveitar para olhar para dentro de nós mesmos? Você acha que isso pode ser positivo? Sem dúvida, sem dúvida. Esse olhar para dentro, né? Esse reconhecimento, inclusive, vai fazer com que a pessoa entenda este processo que está acontecendo e não entre no que eu disse anteriormente, né? Que é no afastamento, no entender que, não, então tá, eu vivi esse tempo todo sem isso, então eu não preciso mais, né? O olhar para dentro é fundamental para todas as pessoas, em todos os momentos, porque se eu não me reconheço, eu não reconheço o outro. E se eu não reconheço o outro, eu não posso me doar para ele. Com certeza. Miriam, olha, nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu quero te agradecer muito, te mandar um abraço, assim, carinhoso, e que tudo isso passe logo, que a gente possa te receber pessoalmente aqui e dar esse abraço pessoalmente também. Obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Eu que agradeço sempre, muito obrigada a vocês, muito obrigada à TV Pai Eterno, e que vocês consigam estar sempre levando tantas coisas boas para o público, e muito obrigado também para quem está nos assistindo. Obrigada, querida. Um grande abraço, beijão para você, viu?